Na semana passada, dia 3/11, uma quinta-feira, a Petrobras anunciou mais um pagamento de dividendos bilionários para os seus acionistas. Nós teremos 43,6 bilhões em dividendos, sendo que no ano de 2022, como vocês podem ver aqui no gráfico, a Petrobras já pagou quase 180 bilhões e em 2021, mais de 100 bilhões em dividendos, o que coloca a empresa como a principal pagadora de dividendos da Bolsa Brasileira. Mas aí fica a questão, será que agora nós continuaremos tendo dividendos vindos da Petrobras depois que o governo petista assumir a gestão da estatal? É sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. E aí pessoal do Você Mais Rico, meu nome é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar no assunto do vídeo, eu quero lembrar que no dia de hoje eu abri as inscrições para a 19ª turma do meu curso de Educação Financeira, o Viver de Renda, que tem como missão pegar até mesmo aquela pessoa que é completamente leiga quanto a dinheiro, que não sabe o funcionamento da moeda, o que é inflação, os juros, e transformá-la numa investidora de verdade, capaz de alocar o seu capital, pensando em proteção e aumento do patrimônio ao longo do tempo, montando uma carteira diversificada entre diferentes ativos, moedas e países, pensando inclusive no processo de sucessão patrimonial. Para quem quiser fazer parte, nós temos um link aqui na descrição do vídeo e eu lembro também que tem como obter desconto na inscrição do Viver de Renda, respondendo às perguntas que nós colocamos relativas aos últimos 6 vídeos do canal. Fazendo isso, você pode obter um desconto de até R$1.000 no Viver de Renda, caso participe de todas as atividades através da plataforma da Tuto, uma startup de gamificação com a qual a gente faz a parceria para que vocês possam absorver melhor o conteúdo do canal e, em troca, ganhar um desconto para fazer a inscrição no Viver de Renda 19. Voltando agora para o assunto do vídeo, então vamos falar sobre Petrobras. Um pouco antes da eleição do segundo turno, a Petrobras, no dia 21/10, bateu o seu maior valor de mercado da história, cerca de 520 bilhões de reais. Só que, depois desse pico, se a gente for pegar desde essa data, e principalmente após a vitória do Lula no segundo turno, a estatal já caiu cerca de 25%. Uma bela queda para um período tão curto. E vale dizer que Petrobras não foi a única empresa a cair. Embora o Ibovespa em si tenha subido após a eleição do Lula, muito puxado pelo movimento dos grandes bancos, você teve uma desvalorização de empresas estatais como Petrobras e Banco do Brasil, com medo de mais ingerência governamental. E falando isso, não dá para colocar que o Bolsonaro tinha zero ingerência sobre a empresa, porque não tinha. Ele trocou também o presidente da empresa diversas vezes, ele reclamou da política de preços, ele falou que as coisas deveriam mudar lá dentro, mas acabou que elas não mudaram. Então, dentro da gestão da estatal, eles puderam alocar o capital da maneira que eles achavam melhor e distribuir os dividendos, porque, na opinião da empresa, era o melhor que podia ser feito naquele momento. E isso acabou agradando bastante os investidores. Prova disso são os dados que a gente vê de Petrobras quando acessa um site que tem as informações das ações. A gente vê um pagamento de dividendos de quase 60% no ano e uma valorização de mais de 70%, que chegou a ser mais de 90%. É que simplesmente o preço da ação começou a cair agora e por isso também o dividendo relativo ao preço ele acabou mais alto. Quando a valorização estava na casa de uns 90%, ela tinha pago, entre aspas aqui, apenas 50% de dividendos no ano. E o primeiro ponto é explicar para quem está caindo de paraquedas aqui no canal o que são dividendos e por que uma empresa os distribui. Então, os dividendos são a parte do lucro da empresa que ela decide distribuir para os seus acionistas. E ela faz isso porque, basicamente, uma empresa pode fazer duas coisas com o dinheiro que ela tem como lucro. Ela pode pegar esse valor para reinvestir no crescimento da própria empresa, o que empresas pequenas costumam fazer. Na verdade, não só as pequenas. Você pega uma Amazon, por exemplo, ela nunca distribuiu dividendos, até porque nos Estados Unidos eles são tributados em 30%. Então, muitas empresas preferem, ao invés de distribuir dividendos, recomprar suas próprias ações para não pagar esse imposto. Mas, considerando as empresas grandes, mais consolidadas, que não têm muitas avenidas de crescimento, ou até tem, mas são locais onde você tem uma margem menor, o que eles podem fazer é simplesmente distribuir o lucro para os acionistas, pensando que os acionistas vão encontrar melhores oportunidades de alocar aquele capital. E aí, com base nisso, tem muita gente que gosta de montar uma carteira focada nessas empresas mais consolidadas, que vão fazer distribuição de capital para os seus acionistas, para que eles possam depois escolher onde investir. E que, inclusive, não querem investir em empresas que não pagam dividendos. Eu tenho uma opinião mista sobre isso, porque, por exemplo, eu não me importo com o fato de uma Amazon não me pagar dividendos, porque eu acho que as cabeças que estão na Amazon vão alocar melhor aquele lucro da empresa do que a minha cabeça faria dentro das opções de mercado que nós temos. Já se você fala de uma empresa estatal que pode sofrer ingerência política, eu prefiro muito mais que ela me pague dividendos do que o dinheiro fique disponível lá para ser alocado, muitas vezes de uma maneira bem ruim e gerando baixo retorno ou até prejuízo para a empresa ao longo do tempo.
E aí, pensando no fato de que Petrobras é uma estatal que pode estar sujeita à ingerência política, eu prefiro que ela distribua dividendos. Mas isso é uma opinião minha, né? Vamos pensar também no que o Conselho poderia ter feito com aquele valor. Será que eles podiam ter reinvestido, como o governo do PT quer fazer, segundo eles falaram? Nós não temos ainda a informação de quem vai ser o presidente da empresa, mas alguns nomes já são discutidos, como, por exemplo, o do senador Jean Paul Prates, que inclusive colocou uma intenção de investir em refino aqui no Brasil. E também tem um tweet que acabou viralizando aí nos perfis de finanças da Gleisi Hoffmann, que é a presidente do PT, onde ela diz, eu vou ler aqui ipsiliteris, né? Passada a eleição, volta a sangria na Petrobras. Estão preparando a distribuição de 50 bilhões em dividendos. Não concordamos com essa política que retira da empresa sua capacidade de investimento e só enriquece os acionistas. A Petrobras tem de servir ao povo brasileiro. Parte desse tweet aqui é totalmente verdadeira, porque vai ser distribuído quase um valor de 50 bilhões. Isso, de fato, retira a capacidade de reinvestimento da empresa, porque, afinal de contas, é um capital que não está mais na mão deles para que eles possam reinvestir, como a gente já citou aqui. O que é altamente discutível é a questão de que a Petrobras tem que servir ao povo brasileiro. Será que essa distribuição de dividendos não serve mais ao povo do que o investimento que o PT quer fazer com esse valor na mão? Bom, primeiro vamos entender quem são os investidores que estão por trás da Petrobras, que é uma empresa de economia mista. Tem a participação do Estado, que inclusive é o seu controlador, e de investidores privados. Então, olhando aqui o total de capital da Petrobras, nós temos 45,74% sob propriedade de investidores não brasileiros, 17,65% na mão de investidores brasileiros e 36,61% na mão do grupo de controle, que é o governo. De modo que quando a Petrobras paga os seus dividendos, 36% disso vai parar na mão do governo. E aí, se a gente for ver aquela distribuição de 180 bilhões, isso vai ter gerado para o governo 65 bilhões em dividendos, sem contar o dinheiro dos impostos que a Petrobras paga, apenas os dividendos. Esses 65 bilhões poderiam ser usados, por exemplo, para pagar o novo Auxílio Brasil ou o novo Bolsa Família, eu acredito que ele vai mudar de nome novamente, que antes era de R$ 405 e ambas as campanhas presidenciais prometeram um valor mais alto, de 600. O custo disso gira em torno de 60 bilhões de reais adicionais para o orçamento de 2023. Ou seja, repare que o dinheiro gerado pela Petrobras seria capaz de pagar toda a despesa que nós teríamos com o Auxílio Brasil. Eu não sei se contabilmente isso poderia ser feito, porque você não pode criar uma nova despesa sem uma fonte de receita para isso, e os dividendos eles vão tender a variar ao longo do tempo, até porque isso vem da questão da extração do petróleo, o preço dele também varia, com isso a margem da empresa, mas perceba que o valor seria suficiente para isso. O governo não precisaria fazer dívida, por exemplo, para bancar essa despesa, sendo que essa dívida ela vai ser paga no futuro com juros, e quem pagará a dívida feita hoje são as gerações futuras, né? O Brasil e vários países do mundo abusam muito desse esquema de colocar o pessoal do futuro para pagar pela nossa conta do presente. Mas de todo modo fica aqui a discussão. Será que esse valor pago ao governo não serve melhor ao povo brasileiro do que simplesmente deixar o dinheiro no caixa da empresa para que eles invistam em refinarias? Eu não estou falando aqui que investir em refinaria não é necessário. Nesse ano a gente teve muito em voga durante o período do aumento do preço dos combustíveis essa discussão, porque o Brasil ele produz petróleo suficiente, mas não tem capacidade de refino para tudo isso. Então, lógico que é uma discussão válida, mas vamos dar uma olhada nos números que a Petrobras tem quando ela refina o petróleo e nos números que ela tem em termos de margem quando ela simplesmente se dedica àquilo que ela é mais rentável, a parte de extração. Dando uma olhada nos números da empresa relativos à divulgação de resultados do último trimestre, vamos pegar primeiro aqui a parte do refino. Vejam aqui em destaque na tela a margem EBITDA desse segmento. A margem EBITDA seria aquela margem operacional que a empresa consegue. Então vejam que ela varia entre 2021 e 2022 de 9% até no máximo 15%. Ou seja, é uma margem mais ou menos apertada, né? Não posso falar que é apertadíssima, você vai olhar a margem do varejo é micro, mas também não posso falar que é alta, que é um baita investimento para a empresa investir na parte de refino, até comparando com aquilo que eles fazem melhor, que é extrair e vender os barris de petróleo. Então, se a gente pega aqui o resultado da margem EBITDA desse segmento, a gente vê que ela fica acima de 70%. E nisso a gente está considerando o preço do petróleo de barril, da variedade Brent, na casa de mais ou menos uns $70. Em alguns períodos ele bateu preços muito mais altos do que isso, e tem gente que acha, inclusive, que o preço do petróleo se manterá alto por mais tempo. Ou seja, é muito melhor para a empresa, pensando em alocação de capital, se dedicar mais à parte de extração, onde ela já é, diga-se de passagem,
margem muito grande e aí por isso talvez não tenha capacidade de reinvestir tanto assim e prefira distribuir os dividendos do que se dedicar à parte de refino. Mas isso aqui eu estou olhando os números da empresa e pensando apenas com cabeça de investidor ou de gestor. Se eu tenho na minha empresa um segmento onde eu tenho uma margem de 70% e o outro que tem uma margem de 12%, eu vou dedicar muito mais recursos a ampliar a minha participação nesse segmento da margem de 70%. Aquilo vai levar muito mais a minha atenção no final das contas. Só que é discutível essa questão da refinaria, porque, de fato, pode ser um investimento que vai trazer resultados para o país e atender a população, desde que bem feito. E aí, se a gente olha o histórico do PT quanto à questão das refinarias, foi isso que aconteceu ao longo do tempo. Citando o caso da refinaria de Abreu e Lima, em Pernambuco. Ela devia custar 12 bilhões de reais e acabou custando 101 bilhões. Veja que quase 9 vezes mais do que o orçado, e mesmo assim, saindo muito mais caro, ela tem um custo de refino 3 vezes maior do que a média mundial. Então, em comparação a isso, era melhor ter distribuído o dividendo para o acionista, sendo que o governo recebe mais de 1/3 disso e pode usar para beneficiar a população em outras áreas? E isso é citando um caso. A gente poderia citar também a questão de Pasadena ou a questão da refinaria que a gente acabou vendendo por um preço muito baixo para os bolivianos. Sem falar também que a alocação de capital durante o governo petista levou a Petrobras a um valor de mercado irrisório e com a maior dívida corporativa da sua história. Na verdade, não só da sua história, chegou a ser a maior dívida corporativa do mundo naquela época. Então, pensando em tudo isso que a gente falou por aqui, eu não acredito que a Petrobras vai continuar distribuindo seus gordos dividendos, o que não quer dizer que ela vai deixar de ser rentável, mas vejo que esse dinheiro vai ser alocado em outras áreas. Eu desconfio bastante se isso vai acabar sendo um bom investimento para a empresa, dado o histórico da gestão do PT, e eu definitivamente não vejo a queda de Petrobras como uma oportunidade para aproveitar. Eu vou ficar de fora, porque por mais barata que a empresa esteja, e ela realmente está muito barata, mesmo assim talvez não seja barato o suficiente. E eu acho uma pena, na verdade, porque aquele valor mais alto que Petrobras valeu, que a gente citou aqui no vídeo, de mais ou menos 520 bilhões, ainda é pouco perto do que a empresa poderia valer. Porque se a gente pega hoje o múltiplo pelo qual a Petrobras é negociada no mercado, nós vemos que ela está sendo negociada a apenas 2 vezes os seus lucros, o que coloca ela nesse momento com um valor de mercado de quase 400 bilhões de reais. Se eu fosse comprar uma carrocinha de cachorro-quente, o cara não ia cobrar 2 vezes o lucro dele. Ele ia querer um múltiplo um pouco maior. Então a gente pode falar que a empresa está muito, mas muito barata. Mas até quando estava sendo negociada a 520 bilhões, esse múltiplo não passava de 3. E se você pega os múltiplos das empresas comparáveis, as petrolíferas internacionais, e vocês podem olhar aí, por exemplo, o ETF XOP, que é negociado nos Estados Unidos, você vê que elas têm uma média de 10 vezes o lucro na hora de serem avaliadas pelo mercado. Se Petrobras tivesse um múltiplo ainda com 20% de desconto sobre esse, ou seja, fosse negociada a 8 vezes o lucro, ela valeria mais de 1 trilhão de reais. Só que isso é esperando uma empresa com menos ingerência governamental. Com mais ingerência, talvez esse múltiplo tenha que ficar mais baixo, ou ele até aumente, mas por conta da diminuição do lucro ao longo do tempo. Se o lucro de Petrobras cai pela metade, o seu preço não se altera, o que era um PL de 2 vezes o lucro vai acabar virando um PL de 4 vezes o lucro. Mas essa é apenas a minha opinião e eu quero saber também a de vocês. Acham que a Petrobras não vai pagar mais dividendos durante o governo do PT? Acham que está tão barata que vale a pena comprar, mesmo que a empresa dê uma piorada ao longo do tempo? Ou eu posso estar totalmente errado e a empresa venha a melhorar? Então coloque sua opinião aqui nos comentários, assim como vocês aprendem comigo, eu também gosto sempre de aprender com vocês. E para aqueles que querem fazer parte do Viver de Renda 19, fica novamente o convite para que vocês entrem na turma. Eu vou ficando por aqui, agradeço a audiência, um grande abraço e até a próxima.